também. Com a palavra, então, Raoni, é contigo. Primeiramente, boa noite. Fora Temer. Saudar aqui a mesa. Dizer que eu ouvi um pouco da explanação aqui do Gustavo e está bem no contexto também, né, da opinião do nosso partido, do PCdoB, com relação à reforma da Previdência e do nosso mandato, né, que é uma posição contrária a essa reforma, né, que a gente apelidou de contra-reforma, né, que uma reforma nesse caráter ela não contribui para o trabalhador. Tem alguns aspectos que são importantes colocar também, que esse movimento ele empurra o trabalhador para a previdência privada, né? Então, a gente vem se desenhando no Estado brasileiro hoje, né, um movimento de acabar com o patrimônio nacional, né, de acabar com o Estado para fortalecer as instituições privadas. E isso começa, por exemplo, quando a gente pega alguns dados com relação ao aumento da venda de previdência privada do Banco Bradesco nos últimos 2 anos, que subiram mais de 300%. Né? O movimento de reforma da Previdência, dada do jeito que está hoje, né, empurra o trabalhador para fora do sistema público de previdência, né, que foi uma garantia da Constituição de 88, uma luta incansável, e a grande contradição é que a carta, né, da Constituição de 86 do deputado Ulisses Guimarães, que era o presidente do PMDB, né, e presidente da Assembleia Constituinte, dizia e defendia totalmente o contrário do que está sendo posto aqui hoje, né, o debate que a gente vem enfrentando. Então, acho que é importante a gente dar uma contextualizada. Eu trouxe uns slides para a gente poder contextualizar um pouco historicamente a Previdência, né, no Brasil, né, que o primeiro formato de Previdência no Brasil foi o da Marinha Imperial, né, em 1795, depois a Guarda Pessoal de Dom João VI, em 1808, né, a aposentadoria dos professores de 1821, que foi criada por Dom Pedro I, né, e servidores gerais do Estado em 1835. Então, a gente vai dar uma contextualizada também. Por que é importante isso? É para entender como é que a Previdência e a necessidade da Seguridade Social se deu historicamente também no Brasil, né? Então, o que a gente está questionando aqui é que, ao invés de avançar na Seguridade Social, a gente está no processo de retroceder, né? E o momento que a gente passa hoje, que é um momento realmente que a gente considera de golpe, que está claro, está dado isso, né, para fazer as reformas que são casadas mesmo, a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, que é ainda pior do que a reforma da Previdência, né? E eu estava discutindo hoje com os camaradas que é o seguinte: a gente ainda não se atentou para a mobilização, por exemplo, contra a reforma trabalhista. A gente está muito mais avançado na luta contra a reforma da Previdência do que na luta contra a reforma trabalhista, né? O projeto de terceirização, que é um projeto de lei que já passou, né, é um projeto que contribui também para a falência do sistema previdenciário brasileiro, né, de seguridade social, contribui para o aprofundamento da crise. Por quê? Porque você tira do trabalhador a capacidade de compra, você tira a renda do trabalhador, diminui a renda do trabalhador. Depois de anos de conquista do governo Lula e Dilma, por exemplo, com a valorização da renda do trabalhador, o projeto de terceirização ela vem justamente para acabar com esse movimento, desvalorização do trabalho. E dizer que a desoneração da folha e, no caso, também diminuir os custos com a mão de obra significa investimento, significa aumento da produtividade, é um erro. Acho que o grande problema do país não é o valor da mão de obra que vai alavancar a economia, né? A gente não pode cair nesse factoide que é fantasioso. Então, acho que o que define o crescimento é a vontade política de fazer investimento público, é a vontade política de gerar emprego, né? Então, quando a gente faz um arroxo
que entra numa recessão, que provoca a diminuição da renda do trabalhador, a gente está falando de uma diminuição na demanda e uma diminuição também na produção industrial. Então a gente está falando de um colapso, né? O que está sendo colocado hoje é possivelmente a construção de um colapso. Apesar de eu ser comunista, eu estou convencido hoje que a Bíblia tem razão numa coisa, que existe um apocalipse por vir e o Temer é um cavaleiro do apocalipse. Isso para mim está dado, porque o que está colocado para a gente é o fim dos tempos para o trabalhador. Lutamos tanto para avançar, lutamos tanto para ter direitos, e depois de um golpe, né, que está claro que esse movimento todo não foi gratuito, foi justamente para impor essas reformas, e que esse governo se instalou e pretende aí talvez fazer um sucessor, e aí já estão construindo inclusive o nome do Dória, e é necessário a gente prestar atenção nesse nome, tá, com muita tranquilidade, que é o seguinte: o que ele representa hoje? Ele representa justamente um modelo de gestão pública da iniciativa privada, né? O que vem ganhando força de quê? De que o cara que não tem pretensão nenhuma de ficar rico, milionário com a política e tudo mais, e ele é um ótimo gestor, um empresário de sucesso, e que ele vai fazer da gestão pública, né, a melhor gestão possível para a população. Factuais, acho que a gente está vendo um pouco disso na educação do município. Então, outra coisa que você colocou, que eu acho que é importante, vou bater uma bola contigo aqui, que foi a questão da desoneração. Quando a gente fala em desoneração, por exemplo, a gente está falando no montante na casa de 280 bilhões de desoneração. A gente tem um gasto, por exemplo, de 502 bilhões de reais com pagamento de juros da dívida. A gente tem, por exemplo, de sonegação, 452 bilhões de reais, enquanto a Previdência gera né, um montante de 486 bilhões. Isso significa 7,5% do PIB. Quando você fala, por exemplo, que o governo cria um discurso para dizer que a Previdência é deficitária, por quê? Porque ele não considera justamente o que o Gustavo falou, que é a parcela do Estado na Previdência e na Seguridade Social, que é definido pela Constituição, o modelo tripartite, empregador, empregado e Estado. Então, quando o Estado tira essa responsabilidade dele, ele joga para o empregado e para o empregador, né, a responsabilidade de custear toda a Previdência Social. Isso não é o modelo do país. O modelo constitucional é tripartite. E quando ele faz isso, ele ignora a Constituição. Isso é um erro, isso é um crime. Então a gente precisa ter cuidado com esse discurso, porque a média de superávit, por exemplo, da Previdência de 2008 a 2015 foi de 56 bilhões. Esse discurso de que é deficitário é uma mentira. A gente precisa derrotar isso nas ruas, a gente precisa derrotar isso nos espaços onde a gente milita, na nossa casa, na escola, ou no partido, ou no sindicato. A gente precisa construir isso. Né? Esse modelo é falacioso. Né? Então, outra coisa que é um discurso que o governo vem travando, com muito fôlego, né, é o aumento da expectativa de vida do povo brasileiro. Né? Só que existe uma mudança na pirâmide social com relação à faixa etária, ou melhor, com relação à idade, né, que em 1980 existia uma dependência muito maior da infância, né, com relação ao Estado, que vai mudando conforme essa população vai envelhecendo e a sociedade começa a ter menos natalidade, né, no Brasil. A natalidade diminui, então você passa a ter um aumento da faixa etária que é economicamente ativa. Então, ao mesmo tempo que você aumenta o número de idosos, você aumenta também o número de pessoas que passam a contribuir com a Previdência, que é essa população economicamente ativa que estava lá atrás na infância e hoje já está, como é o meu caso, por exemplo, de 80, que hoje estou na faixa economicamente ativa e contribuo.
Então, a gente precisa ter noção que esse discurso também é um discurso vazio. Aí a gente começa a ter aí as alianças, né, com a mídia, que sempre esteve do lado das elites, nunca estiveram ao lado dos trabalhadores, inclusive a própria Globo, quando esteve ao lado da ditadura. E esse modelo, adotado pela Constituição de 88, é justamente um modelo para não permitir excessos, como a ditadura fez com a Seguridade Social, que era o quê? Que era a política social, o que era arrecadado para o social financiava a política econômica. E a política econômica não financiava o social, era o inverso. Né? Então, esse modelo da Constituição de 88 faz com que esse movimento se inverta, que a política econômica financia a política de previdência social. Então, é importante que a gente entenda qual movimento está sendo colocado hoje. É a falência da previdência pública em detrimento da iniciativa privada. Então, quando a gente fala que a gente precisa pressionar, por exemplo, os nossos deputados federais da cidade, para que eles votem contra a reforma da Previdência, isso é fundamental, porque a gente tem que travar a luta em diversas frentes. A frente institucional, né, que hoje é a Câmara dos Deputados, né, e o Senado também, a luta de ideias, né, e a mobilização das massas. A gente precisa garantir a luta nessas frentes. A gente precisa também garantir, por exemplo, que o IPASG não tenda a seguir o movimento da reforma da Previdência Nacional, fundada num discurso equivocado. Né? Então a gente precisa garantir que na nossa cidade esse discurso já esteja derrotado. Né? Estamos aqui justamente para garantir isso, para garantir que o discurso do déficit da Previdência é uma falácia e que esse modelo não serve para a gente, nem na nossa cidade, nem no nosso estado e muito menos no país. Um país que pretende, só para vocês terem noção, países como Alemanha, França, eles contribuem com a Previdência, a parte do Estado passa, todos eles, os países mais desenvolvidos, passa de 30%. Todos eles. Tem países mais desenvolvidos que chegam a contribuir com 70% para a Previdência Social, a parte do Estado. Esse é o modelo dos países mais desenvolvidos do mundo. Aí a gente que se pretende desenvolvido, se pretende moderno, né, que nem isso a gente conseguiu ser ainda, né, a gente precisa, acho que, fazer uma autocrítica nesse movimento. Né? Nem liberal esse governo consegue ser, né? Na verdade ele é atrasado, conservador, reacionário, tá? E isso tudo está muito ligado a um modelo de gestão e um pensamento que era de um cara chamado Fernando Henrique Cardoso. E a gente não pode esquecer disso. Né? Quando o Fernando Henrique pega lá atrás a teoria da dependência e traz para o centro do debate, e traz para o centro do governo dele, por exemplo, quando ele escreve Dependência e Desenvolvimento da América Latina, né? Que é o quê? Que é pura e simplesmente a redução total do Estado para que as economias dos países emergentes ou em desenvolvimento se atrelassem às economias hegemônicas e que a economia dos países em desenvolvimento só cresceriam mediante ao desenvolvimento dessas economias hegemônicas. O México fez esse movimento. Naquele momento, o Fernando Henrique tentava instaurar o que a gente na escola, na nossa época, estudava, que era uma coisa chamada ALCA, Área de Livre Comércio das Américas. Não sei se o pessoal lembra, né? Que o Lula, assim que foi eleito, extinguiu esse movimento, né? Acabou com esse movimento. E o México encampou esse movimento de área de livre comércio e foi simplesmente, economicamente, esmagado pelos Estados Unidos. Né? E hoje o México também vive uma crise econômica aprofundada pela crise econômica norte-americana. Não teve saída para a crise, o México, até hoje. Então, eu queria fazer esse apanhado um pouco geral
Acho que, eu não sei se eu fui muito repetitivo com relação ao que o Gustavo falou, mas daqui a pouco, quando voltar para a gente fazer as considerações finais, a gente vou ter tempo para mostrar alguns gráficos que reforçam um pouco do que eu coloquei. Então, espero que essa audiência pública possa também encaminhar mensagem, inclusive é um pedido de encaminhamento, que encaminhe uma mensagem de repúdio a ser aprovada aqui na Câmara, né, uma moção de repúdio à reforma da Previdência de Michel Temer, e que seja aprovada, inclusive, na sessão plenária, que a gente possa encaminhar aqui durante essa semana. Então, acredito que a gente possa acumular no debate aqui e que o pessoal que esteja participando consiga sair daqui com mais acúmulo para travar esse debate na sociedade com mais clareza e com mais informações contra a reforma da Previdência, contra esse governo golpista, contra essa era Temer, que pretende acabar não só com a Previdência Social, mas com todos os direitos dos trabalhadores conquistados durante todos esses anos de luta, a custas de sangue, a custas de perdas, a custas de prisões, a custas de torturas, né? Que a gente nunca esqueça que tudo que a gente tem hoje foi graças a pessoas e camaradas e militantes que tiveram a ousadia e a coragem de não desistir de lutar por direitos sociais e trabalhistas, né? Fazendo menção, inclusive, ao nosso querido João Amazonas, Leonel Brizola, né? E entre outros, que fizeram muito por esse país, e nós não vamos jogar a toalha agora, e vamos, com certeza, eu não tenho dúvidas de que a gente vai conseguir barrar essa reforma da Previdência.